Olá! Mais do que acolher e prestar atendimento médico, a FEC Hospital Santa Rita leva informação e esclarecimento a seus pacientes e à população. Estamos num momento de muitos desafios. Aprendemos juntos a lidar com esse novo normal e que nos trouxe muitas aprendizagens. Nessas aprendizagens, gostaria de alertar a vocês, mais uma vez, da importância de vocês procurarem um médico a qualquer sinal que leve a uma doença. Não é? Nós sabemos que o câncer, quando detectado precocemente, quando tratado também precocemente, a chance de cura é muito grande. Alertamos também a população, nessa época de Covid, o cuidado que ela deve ter, né, de procurar um médico ao sentir qualquer sintomas. Basta que ela siga os protocolos, que ela use a máscara, que ela mantenha o distanciamento, que, com certeza, isso vai ser muito bom para ela, sem nenhum perigo. Se você vem, mesmo na época de Covid, né, procurar o seu médico, você não tem certeza se vai pegar Covid. Basta você ter todos os cuidados. Agora, se você tem os sintomas e não procura o seu médico, você pode ter este câncer avançando e, ao procurar, já está num estágio tão avançado que não tem como tratar. Então, não deixe de procurar seu médico, não deixe de fazer seus exames. Temos aqui uma roda de conversa com médicos renomados que trarão orientações importantíssimas para vocês. Aproveitem. Vamos fazer uma roda de conversa sobre câncer. Vamos falar de forma clara, objetiva, bem simples, sobre fatores de risco, prevenção, tratamento, enfim. Nós vamos conversar com 3 conceituados médicos do Hospital Santa Rita de Cássia, que é o hospital referência em câncer no Espírito Santo e é o maior complexo oncológico do Espírito Santo. Nós vamos conversar com o Dr. Loreno Cesana, oncologista clínico, Dr. Luiz Augusto Fagundes, cirurgião oncológico, e Dr. Carlos Rebelo, radioterapeuta. Mas antes, é importante a gente dar um cenário de como está o câncer no Espírito Santo e no Brasil. Os 5 tipos de câncer mais comuns no Espírito Santo, atendidos no Hospital Santa Rita, em 2019, foi mama, 727 casos, próstata, 572, colo de útero, 402 casos, cólon e reto, 668 casos e pele, 629 casos. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para todos os tipos de câncer é de 625 mil novos casos para cada ano do triênio 2020 e 2022. Numa matemática simples, nós vamos chegar no final de 2022 com quase 2 milhões de novos casos de câncer. Mama e próstata, que são os casos mais comuns, as maiores incidências, vão ser os 2 casos, 66 mil, mais de 66 mil novos casos para cada ano do triênio também. O que a gente deve chegar no final de 2022 com quase 200 mil novos casos de câncer de próstata e de mama. Então, doutores, agora vamos para o debate, né? Esses números chamam muita atenção. Eles crescem a cada ano, mesmo com todas as campanhas que são feitas pelo Santa Rita, pela FEC, enfim. Tem alguma explicação para esse aumento de casos, mesmo com todas essas campanhas? Sim, certamente esses números são assustadores, preocupantes. É nossa função tentar trabalhar esses dados e levar medidas de prevenção e fazer com que essas pessoas possam viver mais. O câncer, em resumo, é um crescimento desordenado de um grupo de células. Ou essas células se dividem muito, ou ela morre pouco, tornando-se vantajosa em relação às células sadias e formando nódulos com crescimento massas, com a progressão da doença à metástase. E vários fatores podem justificar esse crescimento. Existem fatores que são hereditários, você herdou aquilo da sua família. Existem fatores ambientais, por exemplo, a irradiação da luz solar.
Alguns fatores comportamentais associados à alimentação, atividade sexual, também levam esse aumento. E também a gente não pode se esquecer de alguns fatores, algumas características. A população está envelhecendo, a população está vivendo mais. As doenças infecciosas, com a parte aí feita pelo Covid, de um modo geral, elas foram melhores controladas nas últimas décadas. As pessoas receberam vacinas, não estão falecendo de algumas doenças que no passado matavam com mais frequência. Então, vivendo mais, essa célula está sujeita a um erro. Só completando um pouco o que o Loreno disse, né, que ele já abordou quase tudo, mas também a gente teve o crescimento populacional. Eu lembro que em 1970, na época que a seleção brasileira jogava, a gente falava de 90 milhões em ação. Para frente Brasil, salve a seleção. Né? E agora são 200 milhões de habitantes. Então isso também faz com que a gente pense que aumente essa incidência de câncer. Associado a isso, a esses fatores que o Loreno colocou, né? O envelhecimento populacional, se baseando aí nos cuidados que a gente está tendo. A nossa população está envelhecendo mais. Doutor Fagundes, a percepção das pessoas com as campanhas, da gente sempre falando para procurar logo, né, fazer um diagnóstico cada vez mais cedo, isso pode ser um motivo de estar aumentando, as pessoas estarem descobrindo mais cedo, então está aumentando os números? O acesso ao diagnóstico, ao tratamento tem aumentado, né? Alguns pacientes antigamente morriam de câncer e eles não sabiam não era nem feito o diagnóstico da doença oncológica. Não tinha acesso nem à informação do que era aquela doença e nem a possibilidade de tratamento. E isso, com certeza, está aumentando a incidência também. Mas a epidemiologia é um pouco engraçada. Ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento do número de casos de câncer de mama e de próstata, a gente tem a expectativa de que a gente comece a diminuir o número de casos de câncer de colo de útero, por exemplo, graças à vacinação. Essas nossas crianças, nossas adolescentes estão sendo vacinadas e as mães têm que estar aberta a esse princípio, porque nós estamos protegendo essas futuras jovens de no futuro não ter esse câncer também, que é o câncer de colo de útero, que é um câncer muito maléfico para a nossa sociedade. Pegando esse gancho, tem algumas ações de promoção de saúde que a gente pode colocar no nosso dia a dia para poder tentar prever, como prevenção? O câncer tem prevenção? Tá. Bom, em relação ao câncer de mama, sim, é bem interessante, porque existem algumas coisas. As pessoas acham que fazendo mamografia, por exemplo, ela vai evitar de ter o câncer. E a mamografia, no caso do câncer de mama, o ultrassom, o autoexame, o exame clínico da mama, é para diagnóstico precoce, é para descobrir o câncer inicial. Então, quando o câncer vai surgir, a gente descobre ele numa fase inicial, o câncer menorzinho, pequenininho, às vezes até antes de sentir ele. Por isso que é importante a mamografia, que às vezes dá sinais antes até dele surgir, mas ele não evita o câncer de aparecer. O que evita realmente o câncer de mama aparecer, por exemplo, são mudanças do hábito de vida. Então, se a pessoa puder beber menos, ingerir menos álcool, se ela consome álcool diariamente ou numa quantidade moderada, diminuir ou extinguir o consumo de álcool, se ela puder fazer uma atividade física 3, 4, 5 vezes por semana, se ela puder se alimentar bem, se alimentar de forma mais saudável, evitar alimentos gordurosos, isso vai evitar que ela tenha o câncer. É muito comum no consultório, o paciente, depois que tem um diagnóstico de câncer, ele quer mudar tudo na vida. Ele, a partir daquele momento, quer fazer atividade física, quer se alimentar menos, ele entra na internet para procurar coisas para tratar o câncer, aí sempre tem alguma coisa falando para parar de que o tumor se alimenta de açúcar, então ele para de comer açúcar para matar o tumor de fome. Aí eu tenho que explicar que isso é uma meia-verdade, assim, porque os alimentos, eles são capazes de prevenir a doença, mas até hoje não tem nenhum tipo de alimento que é capaz de tratar a doença. Então, essas mudanças de hábito de vida são extremamente importantes, mas é muito importante que ele tenha essa consciência antes de desenvolver a doença, para evitar que a doença apareça, né? O problema é que essa força de vontade, essa mobilização acontece às vezes depois da doença já instalada. Então é importante essas campanhas de conscientização, porque às vezes a pessoa tem medo de ter a doença e ela tomando essas atitudes, ela diminui muito a chance dela desenvolver o câncer.
Pegando um gancho aí também, se não esquecer da amamentação, né, que é super importante para essas pacientes com tumor de mama. Como você falou, você usou duas palavras, promoção e saúde, né? Então, a Organização Mundial da Saúde define saúde como um bem-estar, né? Físico, mental e social. E hoje a gente às vezes vê a pessoa falando, não, eu não estou doente, então eu estou com saúde. Não, acho que tem que ter um pensamento mais amplo. Pensar do ponto de vista da associação dessas coisas, né? O corpo tem que estar são, a mente sã, e aí o social. Quando a gente fala em social, já pensa logo em quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida, hoje a gente melhorou muito a qualidade de vida da população. O que a gente tem mais em casa? Tem mais televisão, a pessoa com mais acesso a telefone, né, as crianças principalmente, mas aí vem uma outra coisa, qualidade de vida está relacionado a estilo de vida. Então, às vezes, essa população, essas crianças, elas estão deixando de praticar um exercício físico e ficando mais tempo, se tornando mais sedentária, que aí vem outro fator, né, que é o sedentarismo também, que pode influenciar no desenvolvimento do câncer. E a promoção de saúde? A promoção está relacionada a nós, né? A cada um de nós que cabe promover a saúde nossa. E pensando em quê? No bem-estar, né? No bem-estar nosso e na nossa saúde. Doutor, então quando procurar um médico? Existem duas formas de procurar um médico. Se o paciente está com qualquer sintoma persistente, ele deve procurar um médico, independente do sintoma. Seja um sintoma urinário, um nódulo que apareceu, um caroço que não está desaparecendo, uma dor persistente, sem uma causa aparente, ele deve procurar um médico para poder uma orientação. Mas pode ser um médico da unidade básica de saúde e a partir daquele momento ele vai encaminhar o especialista se ele achar necessário, ou solicitar os exames. E existem alguns exames que são os exames de pacientes assintomáticos. São os pacientes que não sentem nada. Doutor, eu não estou sentindo nada, eu preciso colher meu preventivo? Exatamente isso, o preventivo é para paciente que não sente nada. O paciente que sente alguma coisa tem que procurar um médico na hora que está sentindo. Os pacientes que não estão sentindo nada têm que procurar um médico para fazer os seus exames de rastreio para o câncer. O exame preventivo, por exemplo, é um exame que detecta alterações no colo do útero antes do tumor surgir. Então, é para paciente que não está sentindo nada mesmo, ela deve ir lá procurar para fazer o exame preventivo. A partir dos 25 anos, se ela tiver atividade sexual, ela deve procurar para a unidade de saúde para colher, a partir daí, colher o preventivo de forma regular. Em relação à mamografia, se a paciente tem um histórico familiar, se ela tem um histórico na família de câncer de mama, ela deve procurar de forma mais precoce o auxílio médico, aí a partir dos 35 anos. Se ela não tem, existe uma controvérsia de quando a paciente deve começar a fazer a mamografia. Mas de quando ela deve começar a se preocupar com o câncer de mama, mesmo quando não está sentindo nada, é a partir dos 40 anos. Então, se eu não tenho histórico familiar, se eu não tenho ninguém na minha família e eu não estou sentindo nada, a partir dos 40 anos, ela deve procurar uma assistência médica, ir na unidade de saúde ou procurar o seu médico do convênio para que possa ser examinada a mama e, a partir daí, orientar se ela deve ou não seguir com rastreamento de mamografia. Já as mulheres que estão com 50 anos, essa independente de qualquer coisa, deve procurar a unidade de saúde, porque ela deve fazer a mamografia. Então, assim, essa não precisa nem de orientação. O pedido de mamografia, às vezes, é feito pela enfermeira da unidade de saúde, porque essas mulheres, fazendo mamografia, ela consegue identificar pequenos sinais. Eu não estou sentindo caroço nenhum, não está saindo nada, eu não estou com suspeita de câncer, eu não tenho um histórico familiar de câncer. Essa mulher, quando fez 50 anos, deve procurar a unidade de saúde para fazer a mamografia. Fazendo a mamografia, ela consegue, se for ter o câncer, ela descobrir, às vezes, numa fase inicial, o que aumenta muito a chance dela ficar curada. Referente a estadiamento, a rastreamento, desculpe, Cileide também, o tumor de pulmão até pouco tempo não tinha rastreamento, né, doutor Loreno? Mas hoje a gente sabe que aqueles pacientes que fumam mais de um maço dia por 30 anos, é interessante fazer a tomografia, que faz parte do rastreamento. Aqueles pacientes que pararam de fumar recentemente deve fazer uma tomografia, que faz parte do rastreamento, né, esses pacientes acima de 50 anos. Então, tem outros tumores que você também tem como se fazer o rastreamento. Tem o tumor de colo com as colonoscopias, né? Então, penso eu que, de uma maneira geral, é importante, como o doutor Luiz falou, a gente fazer esse rastreamento, porque se a gente pega a doença numa fase inicial, nossa probabilidade de cura aumenta muito. E essa é a ideia. Às vezes a gente chega para esses pacientes e fala, olha, você vai fazer um exame preventivo.
Aí eles assimilam da seguinte forma: esse exame vai prevenir que eu não tenha? Não. Esse exame vai prevenir que você pegue essa doença numa fase que você pode dar uma possibilidade de cura de mais de 99% às vezes. Então isso é que é o ideal. E o câncer tem cura? Exatamente. E quando você faz o diagnóstico precoce, as intervenções são menores. A medicina, ela começa há mais de 100 anos pensando em câncer de mama, fazendo uma cirurgia com grande volume. Os pacientes tinham dificuldade em movimentar o membro homolateral àquele tumor. E com o tempo, isso foi descalonado, e hoje, quando você faz um diagnóstico precoce, esse tratamento é menos mórbido. Em relação aos rastreamentos, eles têm impacto na sobrevida. O câncer de mama, as mulheres, a sociedade que faz a mamografia, a gente sabe que cada 1.000, 1.500 mamografias que são realizadas, uma vida é salva. E se a gente pega aqui no estado, que a gente tem, por exemplo, municípios com 15, 16 mil habitantes, por exemplo, Vila Valério, e aí com a população feminina de 8 mil, umas 2.000 pacientes aí na idade de fazer o rastreamento, anualmente, uma mulher dessa sociedade, dessa comunidade, ela vai ser salva, ela vai viver porque fez o diagnóstico precoce. A incidência não vai mudar, mas você faz o diagnóstico precoce. Isso em todos os modelos estatísticos, em vários países, isso é provado. E algumas instituições, em alguns sistemas de saúde, realmente é obrigatório, até para o paciente da rede privada, ele tem que fazer, ele vai ter desconto nas mensalidades por fazer os exames precoces. E por um diagnóstico precoce, a tecnologia não substituiu as quimioterapias, imunoterapias, medicações orais, ela não substitui o diagnóstico precoce. Nada conseguiu salvar tanta vida quanto você descobrir precocemente. Vamos falar agora então de inovação no tratamento. Inovação no tratamento clínico, doutor. Tem inovações, drogas novas, tratamento novo? A oncologia, os fármacos, eles surgem no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Existiam duas observações que foram muito importantes para a oncologia. Os soldados que sobreviviam ao gás mostardas, eles tinham uma queda do número de leucócitos. E alguém fez uma pergunta: se diminuir os leucócitos saudáveis, eu poderia usar esse derivado, esse gás, essa substância química para tratar as leucemias. E isso leva ao surgimento de fármacos que foram usados no tratamento que são usados até hoje. E uma observação também de que os pacientes que tinham uma queda do número das células sanguíneas, quando recebiam a vitamina, o ácido fólico, eles tinham a melhora dos números das células sadias. E aí alguém, com o tempo, fez uma pergunta: e se eu, para paciente que tem câncer, eu inibir esse substrato, eu poderia estar matando células. Então isso começou lá em 1930, 1940. E foi a cada década sendo incorporada novas drogas. E aí a gente viveu um segundo momento, pensando em câncer de mama, que a gente descobriu que o câncer de mama, na maioria das vezes, usa o hormônio feminino para se desenvolver, como se fosse o alimento dele. E aí a gente passou a manipular e tirar esse hormônio. E aí, num subgrupo de pacientes, a gente descobriu uma proteína chamada HER2. E contra o HER2 se descobriu um soro contra essa proteína, um soro contra esse câncer. E a gente destaca que, nesse ano, o SUS incorporou mais uma droga que já era usada na rede privada para tratar o câncer de mama HER2 positiva, doença metastática, que foi o pertuzumab. Primeiro veio o trastuzumab, desculpa esses nomes técnicos, mas que realmente a gente comemora essa nova possibilidade. E para esse ano de 2020, a novidade em câncer de mama no cenário público foi a incorporação desse novo fármaco. E, finalmente, nos últimos 10, 15 anos, um fato que a gente observava, que algumas pessoas elas tinham um comportamento do câncer mais indolente. Por exemplo, algumas pessoas com melanoma, que desenvolvia vitiligo, que é uma doença autoimune, viviam mais, mesmo tendo diagnóstico de melanoma. Por quê? O sistema imunológico desse paciente era muito ativo, ele agredia mais o câncer naturalmente. Às vezes, alguns tumores, como o câncer de rim, a gente via que a doença metastática ela desaparecia. O desafio, na verdade, é que essas tecnologias têm um custo muito elevado. Então, o desafio do Brasil e do mundo é que isso torne acessível a todos. Além disso, o Santa Rita, em 2020,
nós passamos a fazer parte dos principais hospitais do Brasil e do mundo em termos de pesquisa clínica. E essa tecnologia, a imunoterapia, ela está sendo oferecida em 3 protocolos de pesquisas que foram avaliados por Comitê de Ética Internacional, por Brasília e por Comitê de Ética aqui do Espírito Santo. O paciente assina termo e ele recebe o que tem de melhor dentro de protocolos de pesquisa, principalmente em tumores em hepatocarcinoma e alguns tumores de cabeça e pescoço. Também em 2020, pensando para todo o público que tem diagnóstico de câncer, foi discutido em Brasília. A gente chama a atenção que é muito importante, nosso legislador está nessa luta de tratamento do câncer, mas foi discutido o acesso irrestrito de drogas orais para as pessoas que têm plano de saúde. Hoje a gente tem uma burocracia, quando a droga chega no país, demora 2 a 3 anos para isso ser fornecido. Então o Senado já aprovou essa obrigatoriedade de fornecimento imediato e esse processo foi para a Câmara dos Deputados. A gente tenta sensibilizar os legisladores a acelerar essa apreciação. E a gente espera que essa tecnologia, os pesquisadores, o acesso à droga sempre esteja em constante avanço para se oferecer o melhor para os pacientes, esses 600 mil pacientes que terão diagnóstico de câncer este ano e nos próximos anos. E as inovações na área cirúrgica? Bom, o ano de 2020 foi um ano muito especial para a inovação cirúrgica, porque eu tive a honra de participar e ver isso acontecer, o surgimento da cirurgia robótica. O Hospital Santa Rita foi o primeiro hospital do estado a adquirir um robô, e esse é um robô cirúrgico, em que ele facilita muito a realização de cirurgias, beneficiando muito tanto na facilidade técnica da realização do procedimento, quanto para o paciente, diminuindo a dor pós-operatória, o tempo de internação, o risco de sangramento, que é uma tecnologia que eu acho que veio para ficar e vai facilitar muito o tratamento dos novos cânceres aqui no hospital a partir de agora. Em relação do ponto de vista histórico, né, a gente está vivendo uma inovação e em relação ao câncer de mama, por exemplo, a gente consegue hoje em dia fazer cada vez cirurgias menores. A gente tem técnicas hoje que consegue fazer procedimentos menores, então o diagnóstico precoce tem o benefício de você aumentar a chance da paciente ficar curada e o benefício de permitir que essa paciente não seja mutilada também. Então, às vezes, a paciente tem um pouco de preconceito, um pouco de medo. Quando ela surge um nódulo na mama dela, ela deixa de procurar o médico, ela tem medo de ficar sem a mama. E eu posso dizer para ela que quanto mais cedo ela procurar o médico, menor a chance dela ficar sem a mama. E mesmo que ela precise retirar a mama toda, porque o câncer está numa situação diferenciada, avançada, ou até tem vários pontos de tumor na mama, a gente permite hoje fazer reconstrução imediata. Então a mulher consegue sair da cirurgia já preparada para receber uma nova mama e diminui muito o impacto emocional, e essa paciente consegue se recuperar de forma mais plena e voltar às suas atividades, tanto de forma física quanto de forma emocional também. E na radioterapia, doutor, quais as novidades, então, quais os avanços? Então, a radioterapia, ela surgiu muito junto à radiologia. Muitas vezes até alguns colegas confundem radioterapia com radiologia. A radioterapia é utilizada para tratamento, né? E uma das indicações, em 99% dos casos, são os pacientes oncológicos. E com esse tempo veio evoluindo, graças a Deus, cada vez mais com os conhecimentos de radiobiologia, as novas técnicas, né? Então, no serviço, a gente preza muito, como todo hospital, por qualidade. E isso é o nosso fator principal. E associado a profissionais diferenciados com essa alta tecnologia que veio com o avanço da informática, da eletrônica, a gente consegue passar para esses pacientes muita tranquilidade daquilo que eles vêm fazendo no setor. E levando essa tranquilidade e também com concentração mais de dose em cima do tumor, permitindo segurança de evitar complicações a nível de tecido sadio, de minimizar essas complicações, a gente faz com que esses pacientes saiam mais esperançosos, porque se você está ofertando mais dose, você tende a estar controlando mais esse tumor, e a gente faz com que não só eles, mas seus familiares saiam dali mais felizes, porque esse paciente tende a ter melhor qualidade de vida.
Então, penso eu que é isso. Lá hoje, só para você ter uma ideia, Sileide, a gente tem 55 profissionais envolvidos no tratamento, fora a FEC, né, que nos ajuda muito ali, os voluntários da FEC, com essa pandemia não estão indo, mas quando estavam ali, nos ajudavam muito a sensibilizar esses pacientes e ajudar a eles permanecerem ali no tratamento. Então, vai desde o pessoal da limpeza, da recepção, o pessoal de técnico de enfermagem, do enfermeiro, do técnico de radiologia. Somos em 9 médicos radio-oncologistas, 5 físicos. Então, uma equipe muito unida, graças a Deus, para trazer a esses pacientes melhor qualidade de vida e proporcionar mais segurança no seu tratamento, com perspectiva de melhor resultado. Eu tenho percebido que o tempo que a paciente fica fazendo radioterapia, o número de dias que são necessários, porque cada vez cada dia é uma sessão, né? São 5 dias úteis, então ela faz 5 dias. Eu vejo que antigamente os pacientes iam fazer radioterapia, ficavam 30 dias, 40 dias de radioterapia. Hoje em dia tem pacientes que estão tratando muito menos tempo. Então ela fica, às vezes é um paciente do interior, tem que vir para Vitória, acaba podendo ficar menos tempo aqui para tratar. O que mudou? O que está acontecendo de diferente? Em virtude desse avanço de alta tecnologia, a gente consegue hoje diminuir esse número de dias da paciente vir até o serviço. Então, por exemplo, um câncer de mama que se tratava em 25, 30 dias, hoje os tumores iniciais, pacientes podem até pensar em fazer em 5 dias, só para você ter uma ideia de como houve essa mudança. Isso porque a gente agregou alta tecnologia. Pacientes de tumor de reto, existem protocolos também de 5 dias hoje de tratamento. Então, isso tudo veio a ser agregado em virtude do avanço da tecnologia, associado ao avanço da informática e essa consciência do hospital em investir, né, no setor. Então, quando você tem um setor que está trabalhando com alta tecnologia, como a gente trabalha aqui no hospital, e que são poucos hospitais no Brasil que têm essa tecnologia que a gente tem, mas muitos a nível mundial, a gente consegue reduzir esse número de dias de vinda do paciente até o serviço, devido a essa agregação de nova tecnologia. E Loreno, uma das preocupações das pacientes, sempre quando eu vou conversar, que eu falo para ela depois da cirurgia que ela vai fazer a quimioterapia, é a alopécia, é a queda de cabelo, assim. Existe alguma coisa que a gente pode fazer hoje em dia? Eu já ouvi falar sobre algumas toucas que podem ser utilizadas para diminuir a queda de cabelo. A crioterapia, na verdade, o conceito é você resfriar o couro cabeludo, com isso há uma constricção, fechamento dos vasos e uma menor exposição aos quimioterápicos. A crioterapia, o inconveniente é que esfria, devido à baixa temperatura, isso causa um desconforto e aumenta um pouco, próximo a quase 2 horas, o tempo de permanência no salão de quimioterapia. Então, isso tem algumas desvantagens em termos de logística, principalmente durante o Covid, onde a gente quer que o paciente fique menos tempo nas áreas no serviço de saúde. Mas é uma tecnologia que em alguns tipos de quimioterápicos nós usamos e o resultado estético é muito desejável e as pacientes ficam muito satisfeitas. Geralmente as mulheres aderem, os homens nem tanto nos quimioterápicos que a gente usa no câncer de próstata, enfim, poucos homens pedem para usar, mas sim isso traz um bem-estar, um conforto em termos estéticos para a paciente, sem alterar a eficácia do tratamento. Uma outra questão que a gente tem muita preocupação, eu acho que o Luiz, que eu e o Carlos nós recebemos geralmente o paciente com diagnóstico, algumas vezes já operado, mas o Luiz recebe o paciente com uma lesão suspeita no método de imagem ou com um pequeno nódulo. E a questão da desinformação. Hoje a informação, a boa informação e a informação ruim são muito acessíveis e a gente tem muita fake news na área de oncologia. Desde uma desconstrução ao que é feito, ao que é o correto, até mesmo uma exaltação a coisas que não funcionam. E, Luiz, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre acesso à informação, o que as pessoas devem procurar, onde buscar a informação? Fake news é um termo recente, né? Mas eu já convivo com fake news há muitos anos na área da oncologia, né? E tem histórias muito interessantes. Primeiro foi a questão do desodorante,
que eles misturam uma verdade com uma mentira, e aí você começa a criar mais artifícios para que o leigo, a pessoa que não tem conhecimento na área, se sinta envolvido e cria aquela questão de como se fosse uma verdade. Eles falam que os tumores da mama são mais comuns no quadrante superior externo, ou seja, mais próximo da axila, e isso é uma verdade. E eles relacionam isso ao uso do desodorante, como se o desodorante pudesse ter a capacidade de causar o câncer de mama. E isso é uma mentira, infelizmente. E muitas mulheres deixaram de usar desodorante pensando na prevenção do câncer de mama, que isso não é verdade. Teve também em relação ao câncer de tireoide relacionado à mamografia. Falava que as mulheres não deveriam fazer mais a mamografia porque aumentava a incidência de câncer de tireoide. Existem até uns protetores de tireoide para se usar quando você vai fazer o exame de mamografia, mas não tem nenhum estudo que mostre essa relação. Então a gente tem que tomar um cuidado com as informações que vêm da internet, principalmente em grupo de WhatsApp ou no Facebook, buscar orientação com o seu médico. Quando ouvir uma corrente, alguma coisa, um texto, às vezes eles citam o nome de algum profissional de saúde, entra na internet se você tem interesse, procura saber se aquele profissional existe, para você não poder ser consumido por aquela informação falsa e até propagar aquela informação. Então, antes de você propagar uma informação dessa ou mandar para frente, procure saber se é verdade para evitar que essas coisas aconteçam, porque a gente acha que isso não tem impacto, mas tem um impacto muito importante. Uma mentira que causa desinformação, que prejudica o acesso do paciente, é muito prejudicial e muito preocupante para a gente. Falar um pouquinho sobre câncer infantil, que a gente não abordou aqui, né? As mães em casa, eu acho que é interessante abordar esse tema também. Sempre procurar, se tiver algum caroço no pescoço, massa abdominal, alguma mancha no corpo, febre sem ter uma causa específica. Muitas vezes o câncer infantil pode confundir com uma bactéria ou com uma virose, né? E o paciente ter febre, e isso aí pode ser até um tumor renal às vezes. Então, criar um alerta nesse sentido para as mães, né, e suas crianças e adolescentes em casa, para ficarem atentos também que nenhum de nós está livre. Como o Dr. Loreno colocou no início, nós somos compostos por células, por milhares de células, né, Loreno, que vão formando tecido e órgãos. E essas células, quando sofrem esses fatores externos, seja químico, biológico, físico, pode aí levar essa mutação e desenvolver o câncer. E a criança é diferente, na maioria das vezes não está relacionado a esses fatores externos, mas sim a fatores internos, né, endógenos. Às vezes já é uma heredidade, é um fator genético, então fica atento, é só um alerta nesse sentido. Eu tenho uma preocupação muito grande, Sileide, com o preconceito que os pacientes com câncer eles têm na sociedade, né? As pessoas associam muito o câncer com morte, o câncer com... a maioria dos nossos pacientes com câncer estão curados. Estão na sociedade, estão trabalhando. Às vezes você tem algum amigo que você teve câncer que tratou isso durante a vida e você não sabe. Então, acho que a gente tem um papel também de informar isso à sociedade para quebrar esse preconceito. Quando eu era mais novo, eu sou do interior e tinha uma senhora que tinha um câncer, que estava tratando o câncer, que morava numa casa do lado do rio, onde que a gente tomava banho. A gente tomava banho no interior, lá no rio. E a minha mãe não deixava, durante esse período que a mulher estava tratando, a gente tomar banho no rio, porque ela falava que tinha uma paciente com câncer, que a gente poderia pegar o câncer se a gente tomasse banho no rio. Parece que é um absurdo isso, mas isso é um conceito que às vezes muita gente do interior e muitas pessoas mais idosas têm. Primeiro, o câncer não se pega dessa forma, então tem que se acabar com isso. E segundo, o câncer não é sinal de que a pessoa vai morrer. A gente tem um pouco dessa sensação da fatalidade em relação à doença oncológica. Primeiro, porque quando a pessoa tem câncer, ela tem vergonha, às vezes, de falar que ela teve a doença, ela tenta esconder isso. Isso acaba causando mais sofrimento do que a própria doença, porque isola o paciente e ela não busca ajuda durante esse período de tratamento. Então, desconstruir isso acaba sendo importante e, às vezes, a paciente fica curada e volta para o dia a dia dela e ela não sai com uma placa, eu tive câncer e fiquei curada. Então, as pacientes que estão curadas, você não conhece elas, você não sabe onde que elas estão. E os pacientes que, infelizmente, morrem da doença, quando a pessoa morre, uma pergunta muito comum é: o paciente morreu de quê? E as pessoas falam de câncer. Então, dá a sensação de que os pacientes que tiveram câncer morreram. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o câncer é uma doença crônica como qualquer outra, hipertensão, diabetes, pneumonia, tá bom? E esse vai ser sempre o nosso objetivo. Uma coisa comum no consultório que eu tento sempre enfatizar e mostrar para os pacientes é que, quando ela tem um diagnóstico de câncer, ela quer mudar tudo na vida.
né? Quer fazer mais atividade física, ela quer saber o que ela deve comer, como que ela deve se portar após o diagnóstico. Eu sempre falo com ela assim, as mudanças do hábito de vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, às vezes você fazer pequenos atos duradouros é melhor do que mudanças radicais que durem 2 meses, 3 meses e 4 meses. Para você ter um impacto na doença oncológica, você tem que ser uma coisa perene e duradoura. Então, assim, procurar alguma atividade física não precisa ser a melhor atividade física, mas que seja atividade física que ela seja capaz de fazer para sempre. Então tem que procurar alguma coisa que dê prazer para ela. Tem gente que gosta de jogar tênis, tem gente que gosta de andar na praia, tem gente que gosta de surfar, tem gente que gosta de caminhar na praia, tem gente que gosta de andar de bicicleta. Cada um tem que achar o que te dá prazer, porque se não te der prazer, a história do câncer vai ficando para trás. Ela vai ficando no passado e aquele estímulo que te empurrou a fazer aquela atividade física, ela vai desaparecer e essa força vai diminuir e você vai parar de fazer. Então tem que pensar nisso. Então é melhor, às vezes, caminhar na praia 3 vezes por semana, que é uma coisa que você vai fazer para o resto da vida, do que entrar numa academia, fazer yoga, fazer pilates e fazer surf e fazer canoa havaiana e fazer todas as atividades físicas que você não vai conseguir fazer, que não vai te dar prazer e que você vai fazer isso durante 3 meses. É a mesma coisa para a alimentação. Todo mundo que tem câncer também quer virar vegano, quer comer todos os alimentos naturais, quer ir na feira orgânica, quer eliminar totalmente agrotóxicos, totalmente açúcar, totalmente sal. E eu falo para ela assim, primeiro que ela tem uma família, e quando você muda totalmente seus hábitos de vida, você cria um mal-estar às vezes dentro de casa, porque esse apoio também ele vai diminuindo com o tempo. Então às vezes faça alguma coisa que possa ser feito para você e para sua família também. Então, às vezes, pequenos atos, tirar o açúcar de dentro de casa, se come massa ou pão todo dia, às vezes mudar o alimento, faz algum outro tipo de alimento, faça uma comida mais saudável, mas alguma coisa que seja saborosa e que possa ser feita para sempre. Porque se não for feita para sempre, não vai ter impacto na sua vida e nem na doença oncológica. Tá bom? Então, obrigada a vocês. O debate foi muito enriquecedor, muito bom, e eu espero que você procure seu médico, siga as orientações dos doutores. Obrigada.